Então a gente vai ler o Bhagavad Gita, que é um texto muito conhecido, tipo a Bíblia, né, dos hindus, e faz parte de uma obra maior chamada Mahabharata. Então, isso aqui é um capítulo do Mahabharata, e esse livro trata-se de um diálogo entre duas personalidades. Uma é Arjuna, que é um guerreiro. Já ouviram falar do Bhagavad Gita? Todos têm essa apresentação. Então vamos em frente, né? Então, o verso de hoje é o verso número 5 do capítulo 4, que é intitulado Conhecimento Transcendental. Tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha Bahuni me vyatithani janmani tavacharjuna tanyaham veda sarvani natvam vetha parantapa. Então, nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele oferece nessa versão da Bhagavad Gita uma tradução, palavra por palavra, do verso em sânscrito. Depois ele apresenta a tradução literal do texto e depois uma explicação, né, do verso especificamente. Então, a tradução, palavra por palavra, é a seguinte: Shri Bhagavan Uvacha é a personalidade de Deus disse. Bahuni, muitos, me, de mim. Vyatitani, passaram, Janmani, nascimentos, Tava, de você, Cha e Arjuna, ó Arjuna. Tani, esses. Aham, eu. Veda, conheço. Sarvani, todos. Nanam, tuam, você. Vedha, conhece. Parantapa, ó subjugador do inimigo. Então o verso é o seguinte, a tradução literal. A personalidade de Deus disse: tanto você quanto eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, porém você não pode, ó subjugador do inimigo. Então vamos à explicação. No Brahma Samhita 5.33, temos informações de muitas e muitas encarnações do Senhor. Lá se diz: Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Ajan Purana Purusham Nava Jovanancha Vedeshu Dularbam Madularbam Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é a pessoa original, absoluta, infalível e sem começo. Embora se expanda em formas ilimitadas, ainda assim ele é o original. E embora seja a pessoa mais idosa, ele também se mostra como um jovem viçoso. Essas formas eternas, bem-aventuradas e oniscientes, não podem ser compreendidas por meio de mera erudição védica, mas elas estão sempre manifestas àqueles que são devotos puros. Também se afirma no Brahma Samhita 5.39, Ramadi Murti Shu Kala Nyaminat Histam Nanavartaram Akarot Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramat Pumam Yo Govindam Adipurusham Tamaham Vajami. Eu adoro a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que está sempre situado em várias encarnações, tais como Rama, Nrsimha, e também em muitas subencarnações, mas que é
a personalidade de Deus original, conhecido como Krishna, e que também encarna pessoalmente. Nos Vedas, também se diz que o Senhor, embora seja o primeiro e único, manifesta-se de inúmeras formas. Ele é como a pedra vaidúria, que muda de cor, mas permanece a mesma. Todas estas formas múltiplas são compreendidas pelos devotos puros e imaculados, mas não por alguém que empreende um mero estudo dos Vedas. Vedeshu Durlabham Madurlabham Atma Bhakto. Devotos como Arjuna são companheiros constantes do Senhor, e sempre que o Senhor encarna, os devotos que se associam com ele também encarnam para prestar diferentes serviços ao Senhor. Arjuna é um desses devotos, e neste verso compreende-se que, há alguns milhões de anos, quando o Senhor Krishna falou a Bhagavad Gita, o Deus do Sol, Vivashvara, Arjuna, numa atividade compatível com sua capacidade, também estava presente. Mas a diferença entre o Senhor e Arjuna é que o Senhor lembrava-se do incidente, ao passo que Arjuna não conseguia lembrar-se. Esta é a diferença entre a entidade viva, que é parte integrante, e o Senhor Supremo. Embora seja aqui tratado como um herói poderoso que podia subjugar os inimigos, Arjuna é incapaz de lembrar o que acontecera em seus vários nascimentos passados. Portanto, a entidade viva, por maior que seja de acordo com os cálculos materiais, jamais poderá igualar-se ao Senhor Supremo. Todos os companheiros constantes do Senhor, de certo, são liberados, mas não podem se igualar ao Senhor. No Brahma Samhita, o Senhor é descrito como infalível, achyuta, significando que ele nunca esquece aquilo que faz, mesmo que esteja em contato com a matéria. Portanto, o Senhor é a entidade viva, e a entidade viva nunca podem ser iguais em todos os aspectos, mesmo que a entidade viva seja tão liberada quanto Arjuna. Embora seja um devoto do Senhor, Arjuna às vezes se esquece da natureza do Senhor. Mas pela graça divina, o devoto pode entender imediatamente a condição infalível do Senhor, ao passo que o não devoto, ou uma pessoa de mentalidade demoníaca, não podem compreender essa natureza transcendental. Consequentemente, as descrições contidas na Gita não podem ser compreendidas por cérebros de pessoas inferiores ou demoníacas. Krishna lembrava-se de atos que ele executara milhões de anos atrás, mas Arjuna não podia, apesar do fato de que Krishna e Arjuna são eternos por natureza. Podemos também notar aqui que a entidade viva esquece-se de tudo devido à mudança de corpo, mas o Senhor se lembra de tudo, porque ele não muda seu corpo, Satit Ananda. Ele é Advaita, e isso significa que não há distinção entre seu corpo e ele mesmo. Tudo o que tem relação com ele é espiritual, ao passo que a alma condicionada é diferente de seu corpo material. E porque o corpo e o eu do Senhor são idênticos, sua posição é sempre diferente daquela da entidade viva comum, mesmo quando ele desce a plataforma material. As pessoas demoníacas não conseguem adaptar-se a esta natureza transcendental do Senhor, que é explicada pelo próprio Senhor no verso seguinte. Shila Prabhupada aqui. Omadhyana Timiranda Syagyanam Jana Shalakaya Chakshu Vilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadama Hyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Panchakalpa Tarubhishcha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Então esse aqui é o verso 5, né, desse capítulo 4, então já é o iniciozinho desse capítulo. E esse capítulo inicia, né, praticamente com uma declaração de Krishna, né, que ele tem falado todo esse conhecimento, né? Krishna, desde o início da Bhagavad Gita, tem iluminado Arjuna. Arjuna estava numa situação muito difícil, né? E ele estava precisando de ajuda, de iluminação. Então, Krishna começa a falar numa classe de conhecimento chamado Atma Gyana. Gyana significa conhecimento, e Atma é o conhecimento do eu espiritual. Esse conhecimento ele é extremamente fundamental na nossa vida. A gente precisa compreender quem a gente é. Nós não somos absolutamente esses corpos em que estamos agora. Esses corpos não existiam há algum tempo atrás e passaram a existir em dado momento e depois vão deixar de existir. Mas nós, seres espirituais, a gente permanece. Então, apesar, eu acredito que a maior parte de todos nós aqui acreditamos nessa verdade, né? Mas nós não conseguimos acompanhar no dia a dia esse fato, né? Meu mestre espiritual, ele sempre comenta, né, que há uma distinção entre ateísmo filosófico e ateísmo psicológico. Nós, né, não somos ateístas filosoficamente falando, estou supondo aqui, né, a gente acredita, né, numa pessoa suprema ou numa divindade que manifestou tudo isso, mas psicologicamente falando a gente não atua, não vive, né, sob essa perspectiva. Deus existe, mas de vez em quando ele faz parte da vida, né? A gente está precisando principalmente, né? Então a gente chama, meu Deus, assim, mas no dia a dia, né, é diferente de uma pessoa que a gente convida para uma festa, convida para almoçar em casa, ou que convive com a gente, é diferente. A gente não tem essa, bom, estou aqui generalizando, né? Em geral nós não temos essa convivência, né, com essa pessoa como se ela de fato existisse. Então, imagine, se a gente entende que Deus existe, poxa, não tem ninguém mais importante, né? Não há ninguém mais importante. Mas a gente considera tantas coisas mais importantes. Acho que por isso que Jesus já, né, nos alertou que a gente tinha que amar Ele acima de tudo, né? Porque, afinal, Ele é a pessoa mais importante. Então, esse é o conhecimento, né, que Krishna iniciou a Bhagavad Gita. Krishna começa a falar sobre Atma Gyana, esse conhecimento acerca da alma, porque no momento que a gente esquece que é um ser espiritual, automaticamente nós somos inundados por um outro tipo de conhecimento. Não é que fica só por isso mesmo, né? Porque a gente acredita em algumas coisas, a gente tem nossas crenças e a gente termina vivendo em base às nossas crenças. Então, se eu, apesar de acreditar, mas não tenho uma prática, não tenho uma vivência desse conhecimento, o que vai terminar assim, imperando em minha vida, né, vai ser aquilo que é mais acessível, aquilo que faz parte do hábito, faz parte do costume, né? Então a gente vive assim, com o corpo, comendo, dormindo, curtindo, fazendo coisas gostosas dessa vida e evitando aquelas coisas desagradáveis. E assim a gente vai levando a vida. E esse conhecimento mais profundo, ele fica como que adormecido, ele fica inacessível. Isso foi o que aconteceu com Arjuna nesse momento. Ele era uma pessoa assim, muito especial, e quando ele teve que partir para o campo de batalha, que era o seu dever, e ele viu do outro lado, né, pessoas relacionadas à sua vida íntima, amigos, mestres e tudo,
do lado adversário, né? Ele ficou em pânico. Então, o que Krishna fala? Júnior, você está vendo corpos, são almas aqui. Você é uma alma, né? Todos nós somos seres espirituais. Então, você não, assim, objetivamente, você não está matando ninguém. A alma não morre. Então, claro que é um conhecimento que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas pessoas podem sair matando e dizendo, não estou matando ninguém. Não é bem assim, tá? Mas, né? Então, Krishna vai falando todo esse conhecimento para Arjuna, e é um conhecimento assim, imprescindível da nossa vida. Como nós podemos viver adequadamente nesse mundo, né? Como despertar esse Atma, né? Como despertar essa alma que está adormecida. E aí, nesse capítulo aqui, Krishna fala que eu já havia falado esse conhecimento antes. Né? A Virvashvan, dentro da nossa teologia, a gente entende que existem entidades que administram diferentes fenômenos da natureza. Então, nada, não é que o Sol se move por acaso, e todo esse universo, e tudo isso tem uma administração. Tá? Existem entidades que fazem essa administração. E a gente chama essas entidades de semideuses. Então eles são secretários, né? Porque o patrão mesmo ele está curtindo a vida. Né? Mas, assim, estou brincando, né? Krishna, Então, Krishna fala isso para Arjuna. Eu já falei esse conhecimento muito tempo atrás. Aí Arjuna, mas como é que você falou isso muito tempo atrás? Né? Se eu sou praticamente, tenho a mesma idade do que você. Aí aqui Krishna vai explicar para Arjuna a diferença entre ele, Krishna, e Arjuna, que é a diferença, obviamente, entre Deus e todos nós. Então ele primeiro fala que, olha Arjuna, tanto eu e você já tivemos muitos, ele usa a palavra nascimento, né? Na verdade Deus não nasce, ele se manifesta, ele aparece. Tá? Nós já nascemos muitas vezes. Né? A diferença é que eu tenho consciência de todos eles e você não tem. Né? Então aqui Prabhupada começa a explicar uma característica, né, dessa divindade. Tá? Isso é um tema bastante profundo, muito elaborado. Então a literatura védica apresenta muitas conhecimento mesmo acerca das características da divindade, né? Como ela pode se manifestar, por exemplo, com o seu aspecto impessoal, com o seu aspecto imanente dentro da natureza, né? Como a consciência. E assim, existem muitas formas que essa divindade pode se manifestar e ser conhecida, dependendo do praticante, né? Nós damos ênfase ao aspecto pessoal da divindade, né? O absoluto significa esse ser completo. Então, para ser completo e ser a fonte de tudo, ele não pode carecer também de uma personalidade, né, de formas. Claro que não é uma personalidade como a que a gente conhece, limitada, nem formas como a gente conhece. Então existem formas espirituais que são constituídas de outras substâncias, bem diferentes das substâncias que constituem o nosso corpo. Tá? Então a dimensão espiritual é uma dimensão que não há dualidade. Então aqui Krishna fala, né, Prabhupada explica que o corpo de Krishna não é diferente do próprio Senhor Supremo. Tá? Então a gente iniciou falando que nós somos uma alma e que o corpo não tem nada a ver com a gente. O corpo é uma roupa, é uma cobertura, mas na realidade espiritual não há cobertura para a alma. A alma é a alma e ela tem uma forma, ou ela pode assumir muitas formas, assim como uma pessoa suprema. Então aqui explica que essa divindade já apareceu muitas vezes
em diferentes épocas, em diferentes culturas, para cumprir diferentes propósitos. E é assim, quando ele descende, ele manifesta um tipo de forma que seja adequada para o tipo de atividade que vai ser realizada. Então, essas culturas terminam adotando um nome, adotando um tipo de adoração a essas diversas manifestações. Então, nós não somos politeístas, nós entendemos que só existe uma única verdade, mas que ela se manifesta de muitas formas em diferentes momentos. Então, Cristo está falando, eu me manifestei assim de muitas formas e eu lembro todas elas, mas você, Arjuna, não. Então, por um arranjo da natureza, quando a gente entra dentro de um corpo, então nossa consciência, que é muito mais ampla do que a consciência que a gente experimenta agora, né? Essa consciência, ela fica restrita, ela fica muito limitada. Tá? Imagine essa sala, né? Todas as luzes apagadas, tudo escuro, né? E aí eu pego uma lanterna e fico focando, sei lá, qualquer coisa aqui, né? Um celular. Então, unicamente o celular vai ser o objeto de nossa consciência. O resto a gente não vai ver, porque não enxerga. Existe, está tudo aqui na sala, mas a única coisa que eu percebo é o celular. Então, da mesma forma, quando nós entramos dentro do corpo, nossa consciência, ela fica, que é uma consciência do seu estado original, que tem capacidade de ter consciência de todas as suas experiências. A gente não lembra das nossas vidas passadas, mas uma vez que a gente perca esse corpo, mesmo que a gente não alcance ainda a perfeição, mesmo no plano sutil, no plano etérico, né, nós temos possibilidade de ter acesso ao conhecimento de muitas outras encarnações da gente, né? Mas, apesar de que toda essa memória pertence a nós, almas espirituais, quando a gente entra dentro de um corpo, nós esquecemos, porque a consciência agora, ela vai ficar presa, limitada a esse corpo em que a gente está. Então, ali o bebezinho aparece e completamente assim, aberto para, tipo uma esponja, né, para absorver tudo. Então a gente vai, a partir desse momento, é como se fosse começar uma vida nova. Uma vida nova nada, né? Mas, porque a gente tem toda uma herança que a gente não pode desconsiderar. Né? E mesmo essa herança sendo desconhecida, né, ela se manifesta constantemente na forma de impulsos, de tendências, às vezes de características, de aptidões, muitas coisas, o que a gente chama de karma, tá? Tudo isso está registrado, mas quando a gente fica dentro do corpinho, o corpinho ali vai crescendo e a gente vai se limitando àquela realidade corpórea, de mulher, de homem, de brasileiro, e a gente vai absorvendo experiências, absorvendo informações, né, criando hábitos, e aí a gente fica vivendo, em geral, fica limitado a isso, quando na verdade nós somos muito mais do que isso. Então, quando Krishna vem a esse mundo, ele não vem sob as leis da natureza. Ele não é obrigado a assumir um corpo como a gente. Eu acho que aqui, se a gente pudesse escolher um corpo, a gente talvez escolhesse um corpinho. Tem muita gente que é frustrada porque não tem um olhinho azul, né? Porque não tem isso, não tem aquilo. Faria assim um check-up, mudaria algumas coisas. Mesmo que não fosse no corpo, mas mentalidade e assim por diante, né? Então a gente nasce e adquire um corpo, né? Nasce em determinado local, em determinada família,
com um corpo por, vamos dizer assim, pressão da natureza que está administrada pela pessoa suprema. Então, mas Krishna, Deus, quando vem a esse mundo, ele não está ali pagando karma ou tendo que resgatar alguma coisa que ele fez. Prabhupada sempre compara com um governador, né, quando ele vai, por exemplo, num presídio, ele vai fazer uma visita no presídio. Então ele não está ali como um presidiário, né? Ele não tem as obrigações de um presidiário, ele entra ali, vê todo mundo, né? Dá o toque de recolher, ele não precisa se preocupar com isso, isso é para aquelas pessoas que estão ali. Da mesma forma, quando Krishna advém a esse mundo, ele não aparece, não se manifesta por algum tipo de imposição, porque ele é quem estabelece todas as leis. Né? Mas o nosso caso é bem diferente. Tá? Então, agora, o nosso desafio, na medida em que a gente vai adquirindo conhecimento espiritual, é poder recobrar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, além dessa restrição que a gente está sofrendo agora. Vocês não se sentem assim meio que... Prabhupada fala que assim, a gente quer voar, a gente quer ser livre, alçar voos, né? Mas parece que tem muita coisa segurando a gente, né? Como tem nadadores que querem estar no mar, sair nadando assim, né? Você não trabalha no mar, não, né? Não. Tudo bem. Montanha. Então, assim, a alma, a gente quer ser livre. A gente está lutando por isso. Mas não é essa liberdade que a gente realmente deseja, não vai alcançar com conquistas materiais. Bom, as conquistas podem dar alguma liberdade, mas muito limitada. Não é o que a gente sonha, não é o que a gente espera. Né? Algumas teorias psicológicas falam que, na verdade, praticamente nós não somos livres, porque a gente age sempre por impulsos que já existem dentro da nossa própria psique. Né? Então a gente tem complexos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não sou psicólogo, mas a Krishna fala da mente. A mente é a mente, né? A gente tem que entender o que é a mente. Então, ficar só ouvindo a palavra mente, mas não sabe o que é isso, né? A mente, o ego, a gente precisa compreender essas coisas. São camadas que estão nos encobrindo. E essas camadas são justamente elas que nos impedem de conhecer quem somos e de viver, né, essa realidade espiritual. Não é outra coisa. Então, sem conhecer, né, ele é bombeiro, então assim, sem conhecer o equipamento, ele não vai saber usar o equipamento. A primeira coisa você tem que saber, né, como é que dirige o carro, como é que liga a bomba, como é que liga a água, não sei o que, como é que apaga o fogo, que tipo, não é assim? A gente está dentro de um corpo e mal sabe o que é esse corpo. Então a gente adoece, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e delega tudo isso a outras pessoas. Imagine você delegar a sua própria intimidade a uma outra pessoa, para outra pessoa tentar entender quem você é. Porque nem você sabe quem você é. Isso é loucura. Nem a outra pessoa. Oi? E nem a outra pessoa. E nem a outra pessoa arrisca, né? Vai tentar identificar algumas coisas. Tá? Mas eu, uma vez, né, dentro dessa estrutura, eu, mais do que ninguém, posso entender o que se passa comigo. Mas sem ter ideia de como funcionam as coisas. Né? É difícil. Então a gente se deprime, a gente tem comportamentos completamente equivocados e não sabe por que isso acontece, como isso acontece, por que acontece. E a gente quer fazer o melhor, a gente quer amar, quer ser amado, mas não consegue. Bom, estou generalizando, me desculpem, né? Eu sei que tenho aqui muitos amantes puros, mas em geral a gente não consegue. E não tem ninguém pedindo.
Alguém impede você de amar? Ele não impede, não? Mas é difícil, né, velho? Nós somos o nosso maior inimigo. Ninguém, gente, está me impedindo de ser feliz. Eu, com o que eu carrego dentro de mim, me impede de ser feliz. Então, tudo isso é conhecimento para a autorrealização. Não pensem que a autorrealização é simplesmente assim, uma vida religiosa completamente alienada de tudo. Não. A gente precisa ser plenamente consciente de onde nós estamos, né, dentro desse corpo, quem somos, né, o que é essa realidade material, como ela funciona. Então, a gente trabalha, a autorrealização envolve guiana, envolve conhecimento. Né? Mesmo, não estou falando de ser um acadêmico, não, né? Mas envolve compreensão. Mesmo um analfabeto, né, tem sabedoria. Muito comum no interior a gente encontrar pessoas sábias, né, que falam sabedoria, experiência de vida, eles nem foram para a escola. É assim? Então, sabedoria é diferente de conhecimento teórico. Mas se a gente tem algum conhecimento, esse conhecimento se tornam ferramentas que vão facilitar a compreensão. Né? Então, a gente fica mais, a gente tem mais assim, possibilidades de entender as coisas. Né? Então, agora, a nossa consciência, que é muito mais ampla, que envolve muitas vidas, está restrita a uma única vida, e a gente acha que isso é tudo. Né? Todos os nossos planos estão restritos a essa vida. Alguém está fazendo algum plano para a próxima vida? Não? Uma caderneta de poupança para a próxima vida? Também não? Como é que é isso? Mas sabe que vai ter uma próxima vida? Hã? Está meio duvidoso, né? Mas pode ter certeza que isso não é a primeira vez que você está aqui, não. Pode ter certeza. Então a gente fica aqui e não entende que o aqui, né, já é fruto do que a gente fez antes. E se eu tenho dificuldades agora, é devido ao que eu fiz antes. E se eu quero ter uma condição melhor, né, eu tenho que fazer agora. Não tem isso. Mas a gente fica aqui, preocupado com a política. Bom, depois não se preocupe. Mas, isso não é tudo, gente. A gente que já tem uma certa idade, já vimos muitos presidentes passando por esse lugar. E, assim, não traz tantas diferenças como a gente espera. Né? Então, isso é muito atual. Espiritualidade é muito atual, sempre isso é uma coisa muito atual. Não é sentimentalismo, não é dogma, não é nada disso. A gente pode tentar entender tudo isso, né, com estudo. Né? Mesmo as ciências humanas têm se aproximado muito de tudo isso, de uma compreensão, não só as ciências humanas, né? Mesmo as ciências como a própria física, né? Tem se aproximado muito de uma compreensão além dessa dimensão material. Né? Mas é o quê? Porque é estudo, é o aprofundamento, está ali, tentando. Então, mas a gente vive só pensando na pizza, pensando no shopping, pensando no próximo brinco que vai comprar. Aí, gente, não vai aprofundar nada. Não estou criticando ninguém, tá? Pode comprar brinco, pode ir para shopping, o que vocês quiserem. Só estou dando assim um exemplo de que a gente fica tão envolvido com superficialidades, né? Porque o pessoal fica perito nessas coisas tudinho, a roupa da moda, não sei o que fulano tal, o artista está usando e tal, mas compreender da alma, aí não compreende nada, porque também não estuda nada, não pratica nada, não pratica meditação. Né? Se esvaziar de tudo e começar
a ter essa experiência interior. Aí a gente vai descobrir que a gente é uma alma. Mas vivendo desse jeito, como a sociedade assim estimula, muito pelo contrário, a gente cada vez mais vai se identificando com esse corpo que a gente tem, né? Ok, gente. Acho que eu já dei muitas palmadas em vocês. Suaves, né? Que bom, tá bem. Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Essa é a hora. Todo mundo entendeu? Então eu vou fazer pergunta para vocês para saber se vocês entenderam mesmo. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Primeiro, minha gratidão por poder ter a sua presença, já que eu ouvi o seu ensinamento. Quando você fala, desculpa, você acha que mais pela idade, quando o senhor fala que a gente é um produto do nosso karma, mas me parece que na sua fala também eu ouvi que também é a função que Deus precisa, esses que governam o universo também precisa que a gente esteja num determinado lugar, numa determinada circunstância, não só pelo nosso karma, mas pelo próprio funcionamento da engrenagem, assim. Eu entendi direito. É mais em função do que a gente precisa, que isso aqui é uma escola. Tá? Então, de repente, você foi reprovado em matemática. Foi reprovado em matemática alguma vez? Infelizmente não. E aí, o professor vai dizer, olha, você vai ter que estudar matemática. Vai para aquela outra sala lá estudar matemática. Né? Então, sempre é uma continuidade. Tá? Então, na medida que a gente... Quanto mais ignorância, tá? Quando eu falo ignorância, é o desconhecimento da realidade. Mas a gente se equivoca com nossas escolhas e nossa vida. E, consequentemente, esse tipo de comportamento, de atividade, vai gerar karma. Né? Vai gerar impressões. Eu não queria entrar muito nesse dado, porque a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas a ideia é que nós desenvolvemos tendências. Uma das reações do karma, vocês já ouviram falar muito sobre karma, não é? Então não é só o fato de que a gente vai nascer com um determinado corpo, em algum lugar, pobre, rico, mas também uma das reações às nossas atividades é o desenvolvimento de uma tendência de repetir aquela própria atividade. Então a gente cria dentro da nossa natureza, né, uma energia que vai nos mover a fazer as mesmas coisas. Então imagine só, se você rouba uma vez, vou dar um exemplo bem assim, gostou, e vai ficar repetindo, porque tá bom o negócio. Mas isso não tem nada a ver, você tem que parar com isso. Né? Então quando você for tentar parar, você vai ver que tem uma energia dentro de você, ou alguém dizendo, rapaz, mas é muito bom, roubar é muito fácil, a gente rouba ali, já fica com o dinheiro no bolso, vamos gastar e tudo. Aí fica alguém dizendo, lá dentro, olha, vamos repetir. Na hora você acaba roubando. Volta a roubar, né? Porque, Voltar. Também a gente pode dizer que acaba roubando, porque já teve experiência antes em outras vezes. E fica a impressão. Então, por isso que os sanskaras, as impressões, elas são determinantes. Né? E na vida espiritual, a gente precisa ter uma vida espiritual séria para poder ter experiências superiores que vão também nos estimular a querer mais. Entendem? Então, quando a gente desenvolve, né, esses samskaras, eles ficam ali, né, buzinando na cabeça da gente o tempo todo. Tem algumas vozezinhas na tua cabeça? Como é teu nome? Ricardo. Dessa menina aqui do lado. Lê. Como? Lê. Isso. Tem algumas vozezinhas, Lê? Olha, vou dizer que sim, eu tô ouvindo tudo, achando tudo maravilhoso, e como isso é real, né? E quando a gente pensa que a gente conseguiu superar essas vozes, acontece alguma
realmente um trabalho de... isso que o senhor falou, a gente tem que encontrar um caminho espiritual para que a gente ocupe esse vazio que existe, né, interno. Eu acho que as pessoas vão buscar, como o senhor falou, no brinco, no shopping, nesses prazeres, né, as pessoas vão buscar esse preenchimento, né. A gente, como a gente nasce e esquece, a gente vai crescendo, vai ficando vazio. E a gente acaba criando essa ilusão, né, maia, né, que a gente vai preencher com essas coisas, e não vai. E realmente o caminho espiritual é, assim, é o caminho. Mas mesmo assim não é fácil não. Então é por isso que a gente nasce mais vezes, para poder dissolver tudo isso. A gente tem que chegar ao ponto, né, a alma, ela se torna autoconsciente. Ela se torna consciente de si mesma, né? E agora ela é quem vai predominar. Ela é quem vai dizer o que é conveniente para ela. E não mais ficar ouvindo esses personagens que a gente já viveu há algum tempo e os vivemos num momento de ignorância, que para a gente isso era muito normal, e que agora está estranhando, porque agora, né, é como você sempre roubou, porque agora você quer mudar. Né? Como alguém quer parar de fumar, quer parar de beber, bom, mas você sempre fumou, bebeu, agora você quer parar. Não, os amigos ficam ligando, vamos lá, é assim. Exatamente. Mas também, todos esses eus, esses egos estão dentro da gente. Porque vivemos tudo isso. E criamos muitas impressões. Chama de memória afetiva. São coisas que afetaram a gente, que são experiência. Então está ali. Né? E quando a gente menos espera, volta. Mas por que volta? Porque você não resolveu ainda. Você colocou ali na surdina, poxa. Jogou para debaixo da parede. Né? Está ali. Espero que ninguém descubra que eu tenho isso na minha vida. Né? E fica, né, querendo. Não. Sim. A gente tem que olhar e tem que encarar tudo isso. Então é por isso que a gente vem vezes e mais vezes. Né? Por quê? Porque a gente termina repetidamente vivendo essas mesmas coisas. Né? Dificilmente a gente consegue superar isso. Então é a mesmice. Então a gente vem como uma nova oportunidade. E às vezes, em geral, você não vem recuperar tudo porque é muita coisa. Então, às vezes você vem para resolver especificamente algumas questões mal resolvidas. Entende? Porque a gente já fez de tudo, gente. Já matamos, já roubamos, já tudo. Já nos matamos mesmo. E todas essas impressões, você está com a carinha triste? Por que você estava rindo nesse instante? Pensando, de repente fechou. Né? Imagine, a gente já fez tudo isso. Hoje a gente fala, como é que faz uma coisa dessa? Aí você já fez. Pois é, por isso que eu estou triste. Mas e quando existe uma purificação, quando você chega num nível elevado, então essa pessoa vai voltar? Seria isso? Ou seja, você já não, aprendeu aí o que muito acontece? Quando você começa a resolver essas coisas, você tem paz. Ninguém te perturba. Você volta, mas com paz. Não, você não precisa. Bom, tá? A ideia é que quando você restabelecer sua condição original, você não precisa mais voltar lá. Quando você aprender a lição. Né? Mas enquanto a gente tiver. Né? Bom, a gente quer meditar. É fácil meditar? É fácil parar a cabeça? Então é por isso que a gente não consegue entrar em samadhi. Porque tem todo esse mundo dentro da gente perturbando. Então quando a gente começa a purificar, começa a encarar essas coisas, começa a resolver essas coisas, porque isso é que a gente chama de purificação. Então chega um momento que a gente tem paz interior. E a gente pode pensar tranquilamente, pode pensar em Deus. Né? Essas forças, não tem mais força, ficou muito fraquinho, já está raquítico, você não alimenta mais, desistiram, outras coisas se dissolvem mesmo, tá? Krishna mesmo retira essas coisas, né? Então, isso é a purificação. Então
Então, não é que a autorrealização é um toque de mágica, você vai entrar numa religião, pronto! E nada, se fosse assim, era muito bom. Não, é um trabalho muito árduo e é um trabalho intransferível. E é isso que a gente vai falar nesses dias. Não sei se vocês vão aguentar, mas é isso que vocês vão ouvir. Tá? Não tem possibilidade de relacionamento incrível sendo pessoas cheias de mazelas. Não dá. Isso é um milagre. Querer um milagre. Né? Então, por isso que as pessoas falam, se toleram, porque, né, não tem jeito mesmo, esse traste aí, com isso, aquilo, outro. Não fala assim? Fala. Então, entende? Então é outra coisa. Né? E também transferir culpa, né? Sim. Achando que o outro... Bom, a gente não vai falar de assim, relacionamento íntimo, tá, gente? A gente vai falar de relacionamento de uma maneira muito ampla, tá? Mais de conceitos, para a gente entender os ingredientes que fazem parte das nossas relações, não só relação com o outro, mas a relação com o mundo, relação com Deus, relação conosco mesmo. Tudo isso são relações e a gente procurar ver se a gente adquire algumas ferramentas para trabalhar no nosso dia a dia, porque não tem assim, tem toque de mágica, não. Aí é um trabalho individual de cada um, não tem segredinho, não tem isso não. Se não mudar, né, não entender, isso não rola, né, como a turma fala aí. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Expliquei para a senhora? Obrigada. Pronto? Marage, posso fazer uma pergunta sobre a aula da manhã, mas que tem tudo a ver com o que está sendo debatido? A aula da manhã. Vamos lá. Agora, né, o bate-papo... A aula do Bhagavata? Isso. Tá. É que agora esse bate-papo sobre o Sanskara, acho que tem a ver, não vai ficar tão deslocado, não. Sim. De manhã o senhor falou sobre a dicotomia desejo-satisfação. E aí depois eu fiquei pensando na dicotomia desejo material e desejo espiritual, né? Aquela ideia de substituir o desejo material pelo desejo espiritual. E aí tudo bem, se você tem desejos espirituais, ok. Só que o que acontece é que quando a gente vai ouvindo a filosofia, vai ouvindo as aulas do Bhagavata, a gente vai caindo na real que a gente não tem a pureza para ter esses desejos espirituais. E aí a mente começa a ficar agitada do tipo, bom, esse meu desejo parece espiritual, mas na verdade ele é material. Será que esse meu desejo é realmente espiritual ou é material? Por exemplo, será que essa minha avidez em querer aprender, a avidez mesmo ou é falso ego, é querer aparecer? Será que eu estou entusiasmada, como o senhor falou de manhã, né? Ou será que eu estou apegada ao resultado? Né? E aí a gente acaba ficando numa inação, porque a minha ação eu não sei se é realmente espiritual ou se continua material. Então a gente entra num estágio de estagnação por essa dúvida, enfim, uma agitação, né, da mente. Para variar um pouquinho. O que você me diz sobre isso? Gente, é tudo uma questão de maturidade, entende? Não, assim, não tem a gente querer agir de uma forma que a gente não está preparado ainda. É como colocar uma criança na primeira série para resolver uma questão. Hein? A carroça na frente dos bois, né? Então, tudo é uma questão. Agora, assim, quando a gente se coloca em movimento, então aí a gente vai tendo possibilidade de ir se deparando com essas coisas. Uma água estagnada, né? Aquele copo d'água com sujo, né? O barro fica ali, você olha assim por cima, a água está tão limpinha. Quando você bate, aí você vê que está sujo, né? Então, se você está percebendo essas coisas, isso é um ótimo sinal. Pior é quem não vê nada. Esse está numa escuridão completa. Tá? Então, a gente vai se deparando com os obstáculos. Poxa, eu queria ser puro, mas não consigo. Por que é isso? Por que eu não consigo orar puramente? Porque alguém pode se aproximar do altar, meu Deus, mas tudo que ele está querendo é só aparecer na frente de todo mundo. Então, assim, a motivação que nos impele a agir, deve ser o objeto de maior observação.
Porque o que caracteriza uma atividade pura de uma impura é a motivação com que a gente está fazendo. E só você e Deus sabem, né? Então a gente tem que parar. Por que eu estou assim? Por que eu estou pedindo isso a Deus? Né? Por que eu estou pedindo? Sei lá. Tem que ver, né? Então a gente tem que se auto-observar, se auto-analisar. Constantemente, isso é o processo. Né? Então, na medida que a gente vai vendo, a gente vai identificando esse mundo que existe dentro da gente. É por isso que, por exemplo, num atendimento psicológico, um cara pede para você ir falando, ele vai fazendo perguntas para mexer com você, para tirar o que tem dentro. O ponto é que a gente não quer ver. Então, definitivamente, né, tudo está dentro da gente. Tá? Não é um mundo. As pessoas podem ser tronchas, podem cometer muitos erros, mas isso não importa. Se eu estou bem, o mundo se desaba, eu estou feliz, eu estou bem. Né? Mas, em geral, só um minutinho, em geral, a gente fica colocando a culpa nas outras pessoas da nossa infelicidade. Não. É única e exclusivamente nossa responsabilidade, nossa felicidade. Não é de ninguém mais. Então, isso é uma conquista. Então, a gente tem que se trabalhar, tem que se olhar, tem que se observar. E nunca desistir. Não importa se está orando, mesmo de forma ainda contaminada, não se preocupe com isso, continue. Porque vai chegar um momento que isso vai ser o dever do dia. A gente tem como nós estamos cobertos por várias camadas, né? Tem a camada, por exemplo, essa camada mais densa, né? Então a gente tem muitos instintos biológicos, uma força muito grande que a gente tem que aprender a dominar. Né? Então isso é um dever de casa já bem difícil de resolver. Né? Apego por exemplo, a comer mais do que é necessário e muitas outras coisas que vocês sabem do que eu estou falando. Então, os instintos. Né? Então, isso é uma cobertura. A gente é movido por instintos. Né? Então, depois dessa parte mais, vamos dizer assim, animalesca, biológica, tem essa parte psicológica. Aí é crenças, ideias, desejos, coisas muito mais sutis que a gente vai precisar trabalhar. A gente sabe quando está comendo muito, porque fica desse tamanho, né? Aí tem que parar e tal. Mas aí a mente já é difícil, já é diferente. É uma coisa muito sutil. Né? E se eu não dou atenção, se eu não estudo, se eu não compreendo, isso vai ficar completamente, assim, estagnado. Até que você tem uma crise. Aí vai um psicólogo para ele tratar você. Estou generalizando, tá, gente? Claro que tem problemas assim, na ordem psicológica, que às vezes é hormonal, assim por diante, tem muitas. Mas eu estou falando de uma maneira geral, porque a gente negligencia essa reforma íntima, esse trabalho interior. Tá? Então, se você está questionando, isso é muito bom, isso já é um bom sinal. Tá? Porque tem gente que nem questiona, está chorando, pedindo um carro novo, 0 quilômetro, não está nem aí. Está nem um pouco preocupado com isso. Entendeu? Ou me entendeu? Entendi. Mas a preocupação em si, se esse desejo é espiritual ou material... É boa a preocupação, porque você está querendo, você não está querendo agir de uma forma egoísta. Então, nós precisamos... Hipócrita também. A gente aprende, porque a gente lê todos os dias, que a gente tem que se aproximar de Deus e das pessoas com uma atitude pura, né? Que a coisa mais horrível é você se aproximar de alguém, ou sentir a aproximação de alguém ali, né, segundo os interesses. Então isso é muito triste, é muito chato nas relações, né? E principalmente com Deus. Ele aceita porque ele entende que é uma criança ainda, e é natural que uma criança pense essas coisas. Então, ele está tudo bem. Né? E aí a gente vai crescendo. Poxa, mas eu não quero ser assim. Então, esse impulso de não querer ser assim, querer ser melhor,
Isso é essencial, isso é vida. Isso é uma bênção. Isso é resultado de que a nossa vida espiritual é saudável. Do contrário, a pessoa que não tem iniciativa, não tem entusiasmo para mudar, meu Deus, isso é a morte. Entendeu? Então tudo isso faz parte da vida espiritual. Esse próprio questionamento, esse auto-questionamento. E não para, vai em frente, vai lutando. É uma luta. Né? E nessa luta a gente cresce, a gente se desenvolve. O que adianta o professor dar a resposta da pergunta para o aluno? Ele tem que entusiasmar o aluno, não, estude. Aí a questão, estude. E aí ele vai crescer, vai amadurecer. Então Deus não dá as coisas prontas. Ele quer, está do lado para ajudar, mas Ele quer que a gente mesmo se desenvolva. A gente, na nossa própria capacidade, nossa maturidade. Então aí tem que mexer. Tá certo? Obrigada, Eu gostei muito dessa investigação dela, porque tem uma passagem que me chamou muita atenção, né? No yoga, na batalha de Arjuna, quando ele vê aquele exército, né, na frente dele lá, e ele já diz, eu não vou conseguir, né, enfrentar tantos inimigos meus parentes. Então acho que é mais ou menos isso que você falou, vale para todos nós, né, em algum momento na busca espiritual. Mas o que me chama muita atenção é que quando eu chego nesse escuro, né, nessa camada que precisa descascar igual a cebolinha, eu lembro quando ele diz, Arjuna, tome uma atitude enérgica, levante-se e lute. Né? Então eu achei isso muito bonito. Assim, é uma fala breve e profunda. Né? Mexeu muito comigo isso, né? Nessa batalha, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Diga aí, tua pergunta, estou curioso. Não, é que eu acho isso que ela falou dos desejos e tal, eu acho que isso dos pedidos também que a gente estava aqui falando na aula, né? Eu acho que a gente é até muito soberbo quando a gente pede alguma coisa para Deus, como se a gente soubesse o que tem ou não que estar na nossa vida, sabe? Eu acho que a única coisa que a gente deveria mesmo pedir é sabedoria para lidar com as coisas que vêm e que vão. Porque a gente não sabe o que tem que estar na nossa vida, quem sabe é Ele. É verdade. E eu acho que assim, a gente vive nesse eterno duelo entre lamentar, né, pelo que se perdeu, que a gente acha que é nosso, que também não é nosso, só passou, e desejar o que não se tem ainda. Mas assim, tem uma frase que eu acho assim, sensacional, que é assim, cuidado com o que você deseja, porque pode ser que aconteça. E aí eu acho que é isso, tipo, essa coisa que a gente tem de pedir para Deus, coisas muito materiais, até coisas espirituais mesmo. Eu acho que a única coisa que a gente realmente deveria pedir é essa sabedoria de saber lidar com as coisas do mundo, com serenidade, sabe, com paz, porque eu acho que esse é o sentimento, é paz, sabe, porque eu acho que nada mais vem se você não está em paz. A gente procura todos os outros sentimentos, tipo amor, felicidade, enfim, outros milhares, e prazer, e alegria, entusiasmo, mas se você não tem paz, você não tem nada, tipo, tudo aquilo que é felicidade, amor, dura questão de 5 segundos e acabou, porque não tem paz, entendeu? Então até um relacionamento mesmo, quando você vai procurar um relacionamento, você está procurando amor, ser amado e amar o outro. Só que se aquele relacionamento não existe paz ali, não se sustenta por si só, entende? Então eu acho que realmente o sentimento é paz e parar de achar que a gente sabe o que tem ou não que está na nossa vida. Quem sabe é Deus e tipo, é saber mesmo lidar com as coisas que passam aqui nesse mundo. Falar é fácil, né? Mas na hora do dia a dia aí vem as coisas. Estou sofrendo, meu Deus, me livre desse sofrimento. Minha mãe está sofrendo. Da minha mãe. Entende? Então, assim, isso é verdade o que você está dizendo, exatamente isso. Tá? Mas, quando a coisa, né? Quando o bicho pega, aí a gente vai se ver, né, se aproximando, né? Aí a gente vê a força da ilusão na nossa vida. Filosofia é legal, mas é isso que acontece, né? Então, assim, a gente sabe quem tem que amar, mas é fácil. Amar mesmo, não estou falando, não é
escolher alguém para a gente amar, não. Isso aí não é amor. Isso é conveniência. A gente não escolhe ninguém para amar. Amar é um sentimento espiritual. Porque né? Bom, isso é um outro tema. Mas assim, a dificuldade que a gente está querendo colocar aqui é a dificuldade de que na vida prática nós encontramos dentro da gente muitos obstáculos. E se a gente não trabalha isso, não consegue. Tá bom? Vamos lá então, gente? Está na hora, né?